a reunião do povo de Deus em Assembleia Solene. E nesse momento queremos ouvir a Tua voz, ó. Queremos que o Senhor esteja, Pai, quebrando o nosso coração, Pai. Como Tua palavra mesmo diz, ó Pai, transformando o nosso coração de pedra em coração de carne, Pai. Nos faz olhar e ver na Escritura, Senhor, a nossa imagem, Pai, para que possamos, ó Senhor Deus, cumprir todos os propósitos, ó Senhor Deus, aquele que o Senhor tem colocado diante do Teu povo, Pai, diante da Tua família, ó Pai, da família da fé. Pai. Tem misericórdia de nós, ó Pai. Fala ao nosso coração através da Tua palavra, Senhor, é o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, hoje eu gostaria de falar com os irmãos a respeito do primeiro mandamento. Diferente do que fazemos, como uma exposição de um trecho da Escritura, nós iremos falar sobre esse mandamento, olhando a Escritura como um todo e abordando alguns aspectos do que esse mandamento diz. Eu gostaria que os irmãos abrissem a sua Bíblia em Êxodo capítulo 20. E o verso 3 diz assim: não terás outros deuses diante de mim. Então falou Deus todas essas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses diante de mim. Se nós formos olhar a história do povo de Deus, nós vamos perceber ali que o deserto foi uma desintoxicação, do que o Egito representava na vida do povo de Deus. Eles saem do Egito, eles saem do Egito com um coração no Egito. E esse coração precisava ser tratado, esse coração precisava ser moldado. E o deserto fez isso com o povo de Deus. E nós temos muitos exemplos na Escritura que mostram a nossa relação direta, a relação da igreja como um todo, em todo o tempo, com essa imagem daquilo que representa a libertação do escravo, da nossa escravidão, que representa ali o Egito, e essa transformação, essa conversão, essa mudança sendo tratada por Deus nas nossas vidas. E uma das coisas que o coração do homem traz ali, o coração do povo de Deus traz do Egito, é a idolatria. Que não era somente uma característica daquele povo, mas é uma característica que se expressa na alma caída do homem. E nós vamos perceber nesse período em que Deus está se fazendo conhecer e entrando numa relação íntima com o seu povo, que a idolatria estava presente no meio desse povo, ou seja, no meio do povo da aliança, no princípio já da sua caminhada. Se os irmãos pegarem Êxodo capítulo 32, nos versos 1 a 5, quando aquele bezerro de ouro fundido foi colocado ali como uma imagem de Javé, uma imagem do Deus Todo-Poderoso, nós vamos perceber que essa idolatria se manifestava ali naquele momento por meio de alguma coisa visível, mas que, de uma certa forma, queria apontar ou queria fazer menção ao Deus Todo-Poderoso. Diz assim: mas vendo Moisés, o povo, versos de 1 a 5, mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Disse Arão: tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, dos vossos filhos, das vossas filhas, e trazei-mas. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo nas suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido, e disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele, apregoando, disse: amanhã será festa ao Senhor. Então percebam aqui que já no início da caminhada, eles querem dar aqui o que faz parte da sua natureza, uma imagem física, uma
uma imagem daquele que era o Deus que se manifesta, e que se manifesta não por meio de imagens, mas por meio da sua voz. Depois, na caminhada do povo de Israel, nós temos também esse pecado sendo manifestado pela influência dos povos pagãos. Mas também, ali em Jeroboão, por interesses escusos. Abra 1 Reis, capítulo 12, versos 27 e 28. Jeroboão, temendo perder seu poder, lança o povo na idolatria. E só para situar aqui, Israel está sendo dividido logo depois de Salomão. E nessa divisão, algum tempo anterior a essa divisão, o profeta chega diante de Jeroboão e diz a ele que ele seria o guia do povo de Israel, que seria dividido. E diz como ele deveria andar. E aí, quando Jeroboão assume essa parte da tribo, por medo de perder o poder e o controle que Deus havia dado para ele, que dependia da sua fidelidade ao povo ali de Deus, ele lança o povo na idolatria para que o povo não volte ao Deus, vamos dizer assim, ao povo como unidade, ou seja, volte para Roboão, volte para Judá e se torne mais uma vez uma única nação. Então ele, por interesses escusos, ele lança o povo na idolatria e diz assim, 1 Reis 12, 27 e 28, se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor em Jerusalém, o coração dele se tornará a seu senhor, Roboão, o rei de Judá, e matarão e tornarão a ele ao rei de Judá. Pelo que o rei, tendo tomado o conselho, fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo, basta de subires a Jerusalém, vê aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. Além da idolatria está na essência e na natureza do homem, na influência, ou seja, no momento em que ele sai ali do Egito, pelo envolvimento e pela natureza que aquele povo pagão vivia, eles saem influenciados ali, mas não somente isso, a influência dos povos ao seu redor e também os interesses escusos, como nós vimos aqui de Roboão, mas não somente isso levava o povo à idolatria, mas também a união em julgo desigual. A união por casamento em julgo desigual com outros povos, como foi no caso de Acabe. Por causa do seu casamento, que era também um casamento político, com Jezabel, filha dos reis dos Sidônios. Acabe, rei de Israel, vai atrás de outros deuses. Abra 1 Reis, capítulo 18, verso 21. Então Elias chegou a todo o povo e disse, até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, se é Baal, seguiu. Porém, o povo nada lhe respondeu. Nós vamos perceber que o contexto aí do capítulo 18 está muito ligado ao que o capítulo 16, verso 30 a 31 fala, quando diz assim, fez Acabe, filho de Onri, que era mau perante o Senhor, mais do que todos que foram antes dele. Como se fora coisa de somenos andar ele nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, tomou por mulher a Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi servir ao Baal e o adorou. Ou seja, pela influência da sua esposa. Mas não só isso, mas também pela idolatria que existia no seu próprio coração. Lá em 1 Reis, capítulo 16, verso 33, diz assim, também fez Acabe um poste ídolo, de maneira que cometeu mais abominações para irritar ao Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Esses exemplos aqui são exemplos de infidelidade com relação a Deus. Mas nós temos, de um outro lado, vários exemplos de fidelidade a Deus com respeito a esse primeiro mandamento. E nós podemos dar um exemplo bem conhecido, que é o de Daniel,
Lá em Daniel, capítulo 8, diz assim: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu aos chefes dos eunucos que lhe permitissem não contaminar-se com aquelas coisas. Ou seja, no contexto ali em que Daniel está vivendo, comer as comidas, os manjares do rei, era o mesmo que iniciar a aceitação daqueles deuses ali pagãos, às quais a comida era ofertada, e aí seria uma desobediência ao primeiro mandamento. Percebam que a idade de Daniel aqui nesse período é em torno de 18 a 20 anos, ele era um jovem. E por causa da fidelidade dele, e da fidelidade de seus amigos também, nós vamos citar isso mais adiante, eles foram abençoados. Vejam o que Daniel capítulo 1, verso 14 a 19 vai dizer. Ele atendeu-os e experimentou 10 dias. No fim de 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isso, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber e lhes dava legumes. Ora, estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência em todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados entre os outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. Por causa da fidelidade deles com relação ao primeiro mandamento, a adoração a Deus e ter Deus como o seu único Deus, eles foram abençoados. Perceba que na história de Israel, e aqui esse contexto vai mostrar isso, que Israel se encontrava nessa condição que Daniel e seus amigos se encontravam no cativeiro por causa do pecado da idolatria. E se eu fosse relatar aqui, eu sei que essas histórias nós conhecemos, e o meu objetivo aqui não é entrar em todas elas, mas mostrar o que a Escritura fala a respeito desse primeiro mandamento. E qual é a nossa responsabilidade e abrangência, porque nós hoje não adoramos ídolos. Nós não levantamos altares. Nós não elevamos as nossas orações a uma imagem, a uma estátua feita de madeira, de pedra ou de qualquer outra coisa que seja, que não ouve, não fala e não pode representar nada na vida do homem. Há muitas pessoas que fazem isso. E, infelizmente, alguns que já conheceram a fé retornam para esses escombros. Mas em que essas coisas nos tocam? Porque nós vimos, no momento de confissão, como esse primeiro mandamento é tão abrangente. Eu gostaria até de reler aqui essa primeira pergunta com a sua resposta dos deveres exigidos, porque não para aí. Ele diz que são o conhecimento e reconhecimento de que Deus é o único Deus verdadeiro e quais as implicações disso na nossa vida. De adorá-lo e glorificá-lo, por isso, mediante o pensar e o meditar nele, lembrar-se dele, o que significa isso, tê-lo em alta conta, honrar, adorar, preferir amar, desejar e temer a ele, nele crer, confiar, esperar, desejar e alegrar-se, ser zeloso por ele, clamar por ele, dar-lhe louvor e graça, prestar-lhe toda obediência, submissão com todo ser, cuidar de agradá-lo em todas as coisas e entristecê-lo por ofendê-lo em algo e caminhar humildemente com ele. Essas palavras, às vezes, elas podem soar perfeitas ou compreensíveis para nós, mas elas são muito abrangentes e muitas vezes nós vamos perceber por meio dessas palavras, aquilo que esse mandamento diz, o nosso coração não é de todo do Senhor. E o que seria, por exemplo, a idolatria no nosso contexto hoje? Não que essa idolatria não se manifeste pela adoração a ídolos.
O significado de idolatria seria adoração a deuses que não são deuses. Mas é muito mais do que isso também. A definição de idolatria seria veneração ou adoração a qualquer objeto, pessoa, instituição. Culto que se presta a ídolos, amor excessivo, admiração exagerada, ou seja, podemos definir idolatria como algo, alguém que tome o lugar de Deus na vida de um homem, ou diminua a sua honra a que lhe devemos, ou ainda qualquer coisa desejada que suplante a comunhão com Deus, ou a impeça e que nos leve a transgredir a sua lei, ou ainda qualquer desejo desordenado que seja o objeto de tal desejo, como fonte única do bem e a base do nosso bem-estar. Eu gostaria de dar alguns exemplos desse tipo de idolatria que muitas vezes nós não conseguimos perceber. Ídolos que nós chamamos do coração. Calvino dizia que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. E a idolatria vai tornar aquilo que é bom e mal. A idolatria pode deturpar as bênçãos de Deus, como no caso da família de Jacó, e nós vamos ver. Porque nesse caso da família de Jacó, nós vamos ver que a beleza, a maternidade e o amor conjugal tomaram o lugar de Deus. Abra Gênesis capítulo 29, versos 18 a 29. Vamos perceber aqui que Jacó torna a beleza um Deus na sua vida. É lógico que o homem, ele se afeiçoa por uma mulher, por aquilo que ele vê, não somente nos seus atributos morais, mas os seus atributos físicos também. Um homem, para se apaixonar por uma mulher, ele tem que ver nela alguma beleza, seja essa moral, seja essa física. E é interessante porque beleza é algo relativo. Mas a Escritura vai dizer que enganosa é a formosura e a beleza. Essa semana eu estava pensando sobre isso. Como nós somos atraídos pelo belo, sabe por quê? Porque o belo aponta para Deus. O belo, a beleza, aponta para o Criador. E eu não estou falando da nossa noção de beleza, porque eu posso achar bonito uma coisa e você achar aquela mesma coisa feia, mas a ideia do belo aponta para Deus. E o homem, ele é despertado por essa beleza, seja moral, seja física. Isso desperta em nós. Quando essas coisas não batem, aí a coisa fica complicada para nós no mundo onde habita o pecado. Mas percebam que Jacó, ele torna a beleza um Deus, ou seja, a beleza que ele contempla na mulher que ele ama, torna-se um desejo desordenado, e assim uma fonte única de bem-estar e base para a sua satisfação. Veja o que o verso 18 a 20 vai dizer. Ora, Labão tinha duas filhas, Lia mais velha e Raquel mais moça. Lia tinha olhos baços, porém Raquel era formosa de porte e de semblante. Jacó amava Raquel e disse: 7 anos servirei por tua filha mais moça, Raquel. Respondeu Labão: melhor é que eu te dê, em vez de dá-la a outro homem. Fica, pois, comigo. Assim, por amor a Raquel, serviu Jacó 7 anos, e estes lhe pareceram como poucos dias, pelo que muito amava. Continuando o texto, disse Jacó a Labão: dá-me minha mulher, pois já venceu o prazo para que me case com ela. Reuniu, pois, Labão todos os homens do lugar e deu um banquete. À noite conduziu a Lia, sua filha, o entregou a Jacó e coabitaram. Para a serva de Lia, sua filha, deu Labão Zilpa, sua serva. Ao amanhecer viu que era Lia, por isso disse Jacó a Labão: que é isso que me fizeste? Não te servi eu por amor a Raquel? Por que, pois, me enganaste? Respondeu Labão: não se faz assim em nossa terra, dar-se-á mais nova antes da primogênita? Decorrida a semana 10, dar-te-emos também a outra, pelo trabalho de mais 7 anos que ainda me servirás. Concordou Jacó e se passou a semana 10. Então Labão lhe deu por mulher sua filha, Raquel, sua filha, para a serva de Raquel, sua filha deu Labão a sua serva Bila, e coabitaram. Mas Jacó amava mais Raquel do que a Lia, e continuou servindo a Labão por outros 7 anos. Perceba nessa história, que
que não há nada de errado em Jacó contemplar a beleza de sua esposa, e desejar essa beleza, mas parece que ele se deixou levar muito por essa beleza e pelo desejo de tê-la, ao ponto de não perceber a situação em que ele se encontrava. Ele se deita com uma outra mulher e não reconhece que é quem deveria ser. Com essa atitude, Jacó está mostrando que o desejo por Raquel imperava em seu coração e satisfazê-lo seria o auge da sua vida. Lá no verso 21 ele diz assim: dá-me por mulher, pois venceu o prazo, para que, literalmente seria, para que me deite com ela. Ele estava tão enlouquecido pelo amor de Raquel que não percebe a armadilha em que cai. E aquilo que seria legítimo a um homem debaixo do sol torna-se um motivo para a sua idolatria. Torna-se aquilo que seria proveitoso e dado por Deus. Torna o motivo da sua adoração. Nós precisamos ter muito cuidado, o homem precisa ter muito cuidado, porque a Escritura vai dizer que muitas vezes beleza moral e beleza física, elas não estão conjugadas. Por isso a Escritura vai dizer: enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Uma mulher deve ser conhecida, por mais bela que seja, por mais bonita que seja, ela deve ser conhecida e honrada pelo seu marido, pelas suas obras. E é dessas coisas que nós também devemos desejar, tanto numa mulher quanto no homem. Não há pecado nenhum em contemplar a beleza e desejá-la. O pecado é quando nós nos utilizamos dela, como vimos aqui no caso de Jacó, e colocamos como se isso fosse a fonte do nosso bem-estar. Mas nessa família inicial, nós vemos um outro ídolo que se levanta no coração deles. E agora, no caso de Raquel, Raquel torna a maternidade o seu Deus. Abra Gênesis capítulo 30, verso de 1 a 4. Gênesis capítulo 30, verso de 1 a 4. Veja o que a Escritura vai dizer: vendo que Raquel não dava filhos a Jacó, teve ciúmes de sua irmã, e disse a Jacó: dá-me filhos, senão morrerei. Então Jacó se irou contra Raquel e disse: acaso estou no lugar de Deus, que ao teu ventre impediu frutificar? Respondeu ela: eis aqui Bila, minha serva, coabita com ela para que dê a luz e eu traga filhos ao meu colo por meio dela. Assim lhe deu a Bila, sua serva, por mulher, e Jacó a possuiu. Perceba que esse tipo de sentimento era tão forte na vida dela, tornou-se um ídolo na vida dela, ao ponto dela pecar contra Deus e contra o seu próprio marido. Por mais que o conceito de poligamia existisse ali no Velho Testamento, nós sabemos, e os patriarcas também sabiam e entendiam isso, tem todo um contexto cultural, que a monogamia era estabelecida por Deus. E os problemas decorrentes disso, nós vemos na Escritura. Perceba aqui que o desejo de Raquel de ter filhos foi tão forte que cega o entendimento dela, suplanta a comunhão com Deus e leva uma pessoa a pecar. Um desejo que tomou conta da sua vida tornou-se a coisa mais importante da vida dela, ao ponto dela desejar a sua morte. Vendo Raquel, verso 1,
que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes de sua irmã e disse: Jacó, dá-me filhos, senão eu morrerei. Se tornou algo tão importante na vida dela, que a vida dela não tinha mais sentido se ela não tivesse filhos. E nós poderíamos ver o que muitas vezes não tem sentido na nossa vida, porque não temos. Isso demonstra claramente a idolatria em nosso coração. É lógico que como homens caídos, muitas vezes nós não temos determinadas coisas que outras pessoas têm, uma família, uma esposa, um marido, filhos, amigos, e nos entristecemos, e isso é humanamente normal, falando. Mas quando isso se torna a coisa mais importante, nós estamos percebendo que Deus não tem lugar aí, porque Deus substitui, ou seja, Ele é a fonte de todas as coisas. E nós podemos estar satisfeitos sem essas coisas que nós temos nesse mundo, quando temos a Deus. As palavras de Raquel demonstram o seu egoísmo, ou seja, o amor a si mesmo e ingratidão da parte de Deus. A ingratidão dela com relação a Deus. E por que isso? Porque, como acontece com todos os ídolos do coração, eles nunca trazem satisfação, mas nos dão a necessidade de sempre servi-los mais e mais e mais. Verso 24 do capítulo 30. Ela concebeu, deu à luz um filho e disse: Deus me tirou o meu vexame. Ele chamou José dizendo: dá-me, Senhor, outro filho. Perceba no contexto aqui, o contexto narrativo deixa isso muito claro. Ela deveria estar satisfeita, como Ana ficou. Mas encontrava-se frustrada pela bênção que ela recebeu lá do verso 22, ter um filho. E é isso que fazem os ídolos do nosso coração. Os ídolos do nosso coração fazem de Deus o nosso servo. Dá-me, Senhor, ainda outro filho. Ou seja, Deus agora é servo do homem. Por quê? Porque o homem aqui não serve a Deus. Serve ao desejo dos seus próprios corações. O que gera uma competição entre as irmãs. Mas veja um outro aspecto aqui também na família dos patriarcas, nessa conjuntura. Lia, no caso, torna o apreço do seu marido um Deus. Ou seja, dentro do contexto de idolatria, tornou-se a fonte única do seu bem-estar. Tornou-se um desejo da parte dela desenfreado pelo amor ao marido. E aí a bênção de ser mãe foi concentrada nesse desejo de concentrar em si o amor do marido. Ou seja, para que ela alcance o amor do marido, agora ela oferece alguma coisa. Isso torna-se pecaminoso porque ela com isso, ou seja, ela coloca isso como a coisa mais importante da sua vida. Conquistar o amor do seu marido. Perceba que a evidência dessa crescente idolatria de Lia pelo amor do marido representa uma falsa esperança que ela lança em cada nascimento de um filho. Ela está lançando sobre algo aquilo que ela deveria colocar diante de Deus. Veja, Gênesis 29, 32. Concebeu, pois, Lia e deu à luz um filho, a quem chamou Rúben. Pois disse: o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará meu marido. Verso 34. Outra vez concebeu Lia e deu à luz um filho, e disse: agora desta vez se unirá mais a mim, meu marido, porque lhe dei à luz 3 filhos, por isso ele chamou Levi.
Veja o que diz Gênesis 30, 20, e disse: Deus me concedeu excelente dote, dessa vez permanecerá comigo meu marido, porque lhe dei 6 filhos. E lhe chamou Zebulon. E a gente vê que não para por aí. Ela para de gerar. Mas ela oferece também a sua serva. Esse desejo cresceu tanto no coração dela, que ela estava pronta a pecar para obter o que tanto adorava, o que tanto idolatrava. E esse tipo de idolatria nos leva a pecar para conseguir os nossos objetivos. Perceba que tudo que eu citei aqui são coisas boas, são coisas lícitas, mas não são o alvo nem o propósito da vida de um homem, da existência, da nossa existência. E quando colocadas no lugar errado, elas tomam o lugar de Deus e nos faz quebrar a sua aliança. Mas isso não para por aí. A idolatria no coração do homem, ela se manifesta de várias formas. E uma dessas formas é a ansiedade. Abra Gênesis Mateus capítulo 6, verso 24 a 34, que fala sobre a ansiosa solicitude da vida. E nos primeiros versos, no verso 24, que é a introdução de todo o trecho, o Senhor Jesus está dizendo que a ansiedade é um reflexo da idolatria no coração. Veja o que ele vai dizer aqui. Ninguém pode servir a 2 senhores, porque pode aborrecer-se de um e amar ao outro, se devotará um e desprezar ao outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. Por quê? Por que isso aqui? Porque nesse caso, a ideia aqui é que nós estamos vivendo para essas coisas, servindo essas coisas, ou seja, os bens materiais, a riqueza, e a nossa vida se resume a isso. E podemos ser religiosos, mas estamos vivendo em idolatria. Perceba aqui no contexto que os gentios que não têm Deus buscam essas coisas, vivem por meio delas, planejam a sua vida em torno delas, porque não têm Deus. Mas nós não somos assim, por isso buscamos o reino de Deus em primeiro lugar. Isso não quer dizer que nós não nos preocupemos com as coisas do nosso dia a dia, mas quer dizer que nós colocamos a nossa esperança, as nossas ansiedades, se nós podemos dizer assim, diante do Senhor. E é isso que o apóstolo Paulo diz lá em Filipenses. Não sejais ansiosos, estáis ansiosos de coisa alguma. Ele vai dizer, antes coloque isso diante do Senhor, pela oração e pela súplica, e a paz vai exceder todo o entendimento, vai habitar no seu coração. O Salmo 127, verso 2, quando fala ali da família, ele diz assim, inútil vos será trabalhar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. A ideia ali é de um trabalho e esforço, comparando-se com um trabalho divino, ou seja, com o esforço que nós devemos fazer no Senhor. E aí ele vai dizer, aos seus amados ele dá enquanto dorme. E a ideia ali seria o sono como um trabalho tranquilo, um trabalho despreocupado, um labor que representava que nós, crentes, nos submetemos pela fé. Calvino, comentando esse texto, ele vai dizer que as mãos do crente não devem ser ociosas, mas a sua mente descansa na quietude da fé, como se estivesse dormindo. Eu não estou ansioso, como diz Mateus capítulo 6, de tal forma que a minha vida gira em torno daquilo, e que eu vou usar todos os instrumentos que eu tenho na minha mão para
executar aquilo que o meu coração deseja, porque eu não tenho ninguém por mim. Isso não quer dizer que numa situação de necessidade ou de suprimento normal, eu não tenho que trabalhar, não tenho que me esforçar, crescer ou ter o desejo de crescer, mas que o sentimento do meu coração não está nessas coisas, mas está no Senhor. E dependendo do que aconteça, eu estarei tranquilo diante dele, porque ele é aquele que supre as nossas necessidades. Nós temos um Deus, por isso a nossa maior preocupação é com a nossa alma, é em como agradar ao Senhor em todas as coisas, bem como nessas também. Os gentios que estão envolvidos com esse mundo, que não entesouram para a vida eterna, eles buscam essas coisas como se fossem as únicas coisas que dariam prazer ou que trariam satisfação ao seu coração e se esquecem completamente de buscar a Deus. Abra Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12. E esse texto ele é muito interessante. Nos versos 13 em diante, o título é Jesus reprova a avareza, e do verso 22 em diante, a ansiosa solicitude pela vida, estava atrelada ali a Mateus capítulo 6. Mas veja aí, nos versos 20 e 21, que a Escritura diz: mas Deus lhe disse, louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é o que tesoura para si mesmo, e não é rico para com Deus. Eu não vou fazer a leitura toda do texto aqui, nós vamos ver picado, mas nós conhecemos essa história. O jovem que chega diante do Senhor e diz: Senhor, se torna juiz entre nós aqui. Ele não diz isso literalmente, mas é isso que ele queria, para que o meu irmão possa dividir a herança comigo. E a Escritura não diz se ele estava certo ou não. Pode ser que ele estivesse certo do seu pedido. E eu acho, é um achismo, eu acho que aquilo que ele estava pedindo era legítimo. Mas o Senhor não está preocupado com essas coisas, por simplesmente está preocupado com o nosso coração. E o Senhor olha para aquele homem e percebe que está por trás daquele pedido. Muitas vezes os nossos pedidos lícitos, o que estão por trás é o pecado que existe dentro do nosso coração. Veja o que o verso 13 a 15 vai dizer. Nesse ponto, o homem que estava no meio da multidão lhe falou: mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: homem, quem me constitui juiz ou partidor entre vós? Então ele recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida do homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Ele pede ao Senhor Jesus para resolver uma demanda familiar, e o motivo que está por trás não é justiça, mas avareza. A preocupação maior dele, é isso que o texto vai mostrar, estava centrado naquilo que ele poderia possuir. Ele não estava entesourando para a vida eterna, mas só pensava nessa vida. Não muito diferente do jovem rico, lá de Mateus capítulo 10, que era um idólatra. Por que ele era um idólatra? Porque quando lhe foi apresentada uma opção, ele preferiu o seu dinheiro, servir as riquezas, do que ao Senhor. Ele amou mais as riquezas do que a Deus. Aquilo que Mateus capítulo 6, verso 24 vai dizer. E é muito interessante como ele demonstra isso. Lá em Marcos capítulo 10, 21, 22, ele diz assim: e Jesus, fitando-o, amou e disse: só uma coisa te falta. Vai e vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Essa expressão aqui dá muito pano para a manga entre comentaristas. Jesus fitando-o, amou e disse. Porque muitas vezes, quando o Senhor Jesus confrontava um fariseu, porque ele contemplava a hipocrisia no coração daquele homem, a palavra que ele direcionava era uma palavra dura. Num sentido, não necessariamente posso estar errado, de trazer um arrependimento, mas de trazer juízo sobre eles.
por causa do seu pecado. Aqui parece que o Senhor olha compassivo para aquele homem e a resposta que ele dá é uma resposta que vem do seu coração para o coração dele. O verso 22 ele diz assim: ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Ou seja, ele era um homem religioso. E parece que o Senhor Jesus reconhece a sua religiosidade, reconhece que ele era um cumpridor da lei, supostamente falando, mas por essa prova ele provou claramente que não só todos os mandamentos, mas o primeiro mandamento que gera todos os outros, que são subordinados a todos os outros, vamos dizer assim, ele não cumpria de coração. Se nós formos comparar ele com Zaqueu, o publicano, quando o Senhor foi em sua casa, e naquele momento ali, Zaqueu, com o seu coração, o Senhor o faz incliná-lo diante de Cristo. E aí lá no verso 8 e 9, veja, o Senhor nem cita esse tipo de coisa. Ele não fala nada a esse respeito, mas ele diz assim: entremente Zaqueu se levantou e disse ao seu Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, pois que também este é filho de Abraão. Perceba o desprendimento desse homem com relação àquilo que ele possuía, porque agora, naquele momento, ele reconhece quem é o Deus da vida dele. Veja, a avareza, ela é idolatria. O apóstolo Paulo, lá em Colossenses capítulo 3, verso 5, ele diz assim: fazeis, pois, morrer a vossa natureza terrena. Qual é a nossa natureza terrena? Prostituição, impureza, paixão lasciva, o que acompanhava ali o comportamento de Jacó, desejo maligno e avareza, que é idolatria. O apóstolo Paulo, lá em Efésios capítulo 5, verso 5, ele vai dizer o seguinte: sabei, pois, visto, nenhum incontinente ou impuro ou avarento, que é idólatra, ou seja, a avareza é a idolatria, tem herança no reino de Cristo de Deus. O que é avareza? Excessivo e sórdido apego às coisas materiais, de tal forma que ela toma o lugar de Deus, um amor excessivo a essas coisas. O campo semântico dessa palavra avareza, ou seja, o campo de significado em que ela abarca, está relacionado à insaciabilidade, ou seja, nunca se satisfaz. Uma pessoa que não se farta daquilo que tem. A ganância, ou seja, a ambição de ganho, a ambição desmedida. A própria ambição que é um desejo ardente por alguma coisa. E a cobiça, que é um desejo sôfrego, ambicioso, um desejo veemente em possuir bens materiais, uma ambição desmedida por conforto, por riqueza. E é por isso que o Senhor Jesus, lá em Lucas capítulo 12, profere essa palavra, do parábola 12, 16 a 21. E lhes proferiu ainda uma parábola, Lucas 12, 16 a 21. O campo de um homem rico produziu com abundância e arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos. Essa história é perfeita. E disse: farei isso, destruirei meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite pedirão a tua alma, e que tens preparado para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo, não é rico para com Deus. Veja essa história, o homem está preocupado, pura e simplesmente, com os seus bens materiais. Há problema nisso? Não. A Escritura vai dizer que a riqueza, não é bom ser rico, que a riqueza traz
dores de cabeça. Dores de cabeça. E ele está tão preocupado com que a sua vida gira em torno disso. A sua alma só se satisfaz com isso. E a Escritura vai dizer para aquele jovem que pediu ao Senhor Jesus: Senhor, reparte a herança, fala com o meu irmão para repartir a herança comigo. Deus estava dizendo para ele assim: a sua vida tem que girar diante de outras preocupações que não essas. E uma preocupação maior que você deve ter é com a sua alma. A preocupação daquele jovem de toda a sua vida era com a abundância de bens. Eu já falei isso aqui. E é muito interessante isso. Por quê? Porque depois da queda, isso é algo legítimo. O homem sente e tem a necessidade de suprir as suas, vou ser redundante, as suas necessidades. A permanência da vida, né? E aí o sexto mandamento, né? Não matarás. Sexto ou quinto, agora não vou saber precisar. O sétimo é adultério. Vai apontar para isso também. Porque é uma necessidade que você tem de suprir algo para a manutenção da sua vida e da vida de outras pessoas. Isso é legítimo. Mas a Escritura vai nos dizer que o que mais é importante, na nossa vida não é o sustento para o corpo, mas o sustento para a alma. E é esse sustento para a alma que vai produzir a sustentação para o corpo. Porque o Senhor sabe das nossas necessidades. Isso é importante na vida de um homem. O homem foi colocado no jardim do Éden para fazer o quê? Prover, trabalhar em função do sustento da sua família e da sua própria existência e da existência de outros. Mas ele deveria fazer isso na confiança em Deus. Ele deveria colocar o seu trabalho, o seu sustento e aquilo que ele necessita nas mãos de Deus, fazendo a sua parte, tendo a sua responsabilidade cumprida. Veja que numa expressão ou num desejo que poderia ser legítimo, ele está descortinando a sua alma para aquele que consegue ver todas as coisas. E, como eu falei, às vezes pleitear algo legítimo pode mostrar mais do que uma suposta justiça. Pode ter o pecado como seu único fundamento. Por quê? Porque o desejo era ter bens materiais acima de qualquer coisa. E esse desejo era um impedimento para as coisas do reino de Deus. Não havia tempo, não havia lugar para as coisas de Deus. E mais uma vez aqui, essa avareza é também detectada pela falta de generosidade, mesquinhez e usura com aquilo que uma pessoa possui. Perceba que isso avança no campo até da fé. Falsos mestres com sentimento de avareza, negociando a verdade por causa de riquezas temporais, se enriquecendo com a fé e com a religião. Isso sempre existiu. E nos tempos bíblicos isso existia também. A segunda epístola de Pedro, capítulo 2, verso 3, diz assim: também movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias,
Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda e a sua destruição não dorme. Percebam como esse sentimento ele extrapola e também está presente numa suposta fé. Mas o que nós podemos perceber também é que a idolatria de si mesmo é um pecado contra esse mandamento. Abra Filipenses capítulo 3, verso 19. Paulo está falando contra os falsos profetas, os que queriam se aproveitar do evangelho, tendo primazia, engordando por causa do rebanho. Ele diz assim: o destino deles é a perdição, o Deus dele é o ventre, ou seja, é assim mesmo, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com coisas terrenas. Ele fala aqui desses falsos profetas, esses falsos mestres, que queriam engordar-se com o seu rebanho. E aqui ele está mostrando que o sumo bem desses homens não é Deus, são seus apetites físicos. O Deus deles é a satisfação própria. E esses são aqueles que também honram, aspiram, melhor dizendo, a uma honra pessoal, um bem-estar, um ganho. E não incluem em sua vida a edificação da igreja. Essa é a idolatria de si mesmo, que é manifestada por meio daqueles que pregam a palavra de Deus. Mas essa idolatria também é demonstrada quando amamos mais uma coisa do que Deus. Mateus capítulo 10, verso 37 vai dizer assim: quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Veja aqui que o amor a Deus deve ser maior do que aquele que devotamos à nossa própria família. Quando tivermos que escolher entre obedecer a Deus e agradar familiares, nós vamos optar por obedecer a Deus. Os discípulos de Cristo são aqueles que sofrem a oposição dos seus familiares porque escolheram seguir a Cristo. E a Escritura vai estar dizendo que se for preciso negar um pai ou uma mãe por causa do Evangelho, que tenhamos essa coragem. Nós vemos, não muito distante de nós, muitas famílias de muçulmanos, católicos e até crentes, que os filhos abraçam o Evangelho e são rejeitados. Veja o que Mateus capítulo 10, verso 34, 39 vai dizer, com o impacto do Evangelho na vida do homem nessa sociedade. Ele vai dizer assim: não penseis que vim trazer a paz terra, não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e a sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la, e quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la-á. A lealdade a Deus deve ser tremendamente profunda, porque o nosso propósito deve ser dar maior valor a Cristo do que a qualquer coisa, até mesmo os nossos familiares. Veja o caso da família dos patriarcas. E por que isso? Porque esposas, filhos, maridos, pais, irmãos podem tomar o lugar de Deus, se dermos maior honra a eles do que a Deus. Como foi com Eli, que não repreendia nem refreava o pecado dos seus filhos. Veja o que de 1 Samuel 2:29 vai dizer: porque pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares que ordenei se me fizessem na minha morada. E tu, porque honras teus filhos mais do que a mim, para tu e ele vos engordais das melhores de todas as ofertas do meu povo. Ele preferiu não desagradar a Deus do que desagradar a seus filhos. Eli fez essa escolha e ele estava mostrando que o seu coração estava nos filhos e não no Senhor.
Como Salomão também preferiu honrar, agradar e seguir as suas mulheres mais do que a Deus. Lá em 1 Reis 11, capítulo 4 a 6, assim, sendo já velhos, suas mulheres perverteram o coração para seguir outros deuses. E o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor, seu Deus, como fora o de Davi, seu pai. Porque lá no verso 10 ele vai dizer assim: acerca disso ele tinha ordenado que não seguisse outros deuses. Ele, porém, não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Como essa questão familiar ela é muito forte, né? É muito forte. É forte porque nós temos laços, que representam os laços do próprio Deus. Ele é chamado de Pai, Jesus Cristo é Filho, nós somos a família e somos irmãos. Esses laços terrenos deveriam representar os laços eternos. Deveriam ser a imagem disso na vida dessa igreja. Dando prioridade, estando em primeiro lugar, os laços espirituais. Se tivermos que desagradar esposa, marido, filhos, por causa do reino de Deus, nós vamos fazê-lo. Porque se assim você não fizer, se assim nós não fizermos, nós estaremos fazendo como Eli, honrando mais as nossas esposas, os nossos maridos, os nossos filhos, do que ao Senhor. E não é esse o amor que Ele exige de nós, nem a entrega que Ele exige de nós. Eu gostaria de concluir, queridos, com as seguintes palavras. O que nós temos colocado em primeiro lugar em nossa vida? Às vezes é difícil entender isso, né? Às vezes é tão subjetivo, tão distante. Mas é quando essas coisas se tornam mais importantes. Compare. Coloque essas coisas em pé de igualdade com Deus e veja o que pesa mais. Se é fazer a vontade revelada de Deus ou se é seguir o seu coração. E aí você vai precisar sondar o seu coração para perceber quem é o seu verdadeiro Deus. Seriam os seus desejos? Você ama e tem uma devoção e entrega maior à sua profissão, aos cursos, aos diplomas, honras mais do que a Deus? E quando é que eu tenho entendimento? Quando essas coisas são colocadas no lugar de Deus. Quando deixamos os nossos deveres para com Deus em segundo plano, para que essas coisas sejam estabelecidas. Claramente nós estamos mostrando para Deus e para o mundo o que é mais importante para nós. É o seu casamento que está em primeiro lugar? Esposa, filhos? Você imprime então toda a sua força para enriquecer a tal ponto que isso se torna uma prioridade, você esquece da devoção a Deus. Perceba que o jovem rico era um homem religioso, mas onde é que estava o coração dele? Sonde o seu coração. Onde está o seu coração? Peça a Deus para sondar o seu coração. Você tem amado mais a si mesmo a ponto de se satisfazer de tudo aquilo que seu apetite físico ou carnal exige, contrário à palavra de Deus? Você está colocando isso em primeiro lugar? Ele é o seu Deus. Ele vai exigir mais e mais e mais de você. Ou a satisfação pessoal ou familiar tem o primeiro lugar em sua vida?
Você tem honrado mais a homens do que a Deus? E o que é honrar mais a homens do que a Deus? É dar a primazia quando essas coisas estão competindo. Porque muitas vezes nós não conseguimos perceber, mas quando essas coisas competem, e aí eu deixo isso aqui para satisfazer o outro. Aí eu estou dizendo quem é o Deus da minha vida. Quando pecamos contra a lei de Deus por qualquer um desses motivos, ou damos prioridade a alguma coisa, alguma dessas coisas, nós estamos sendo idólatras. Nós somos culpados diante de Deus, pois temos outros deuses diante de nós. O que é que dá sentido à sua vida? Pare e pense. O que é mais importante para você? O que é essencial na sua vida que você não pode viver sem? Em que coisas você coloca a sua satisfação e esperança, e por isso vem as ansiedades? Perceba que a idolatria, ela pode levar a uma pessoa a quebrar qualquer promessa nossa, ou qualquer exigência nossa para com Deus. Pode racionalizar qualquer indiscrição ou trair qualquer compromisso. A idolatria pode levar você, querido, a violar todos os limites dados por Deus, e assim você se torna um escravo. No caso de Jacó, a nossa família é a coisa mais importante na vida de um homem, mas não é o centro da nossa vida. Esse lugar só pertence ao Senhor. Eu quero dizer para você que nós só podemos buscar satisfação nessas coisas que temos somente quando a nossa total satisfação está somente em Deus. Porque se não for assim, seremos como Jacó, Lia e Rebeca. E os deuses no nosso coração, eles exigem cada dia mais da nossa parte. Não há limite. Dessa forma, queridos, vamos glorificar a Deus com tudo aquilo que temos, quando a nossa satisfação está nele. E não teremos nenhum desprendimento em ter de abrir mão dessas coisas, como no caso do jovem rico, como no caso daquele jovem avarento, ou a exemplo de Zaqueu. Completo desprendimento de abrir mão por causa do reino de Deus. Queridos, às vezes nós não estamos percebendo, mas estamos vivendo em idolatria diante do Senhor. E o Senhor espera que o nosso coração seja de todo dele. Ele conhece a cada um de nós. É isso que Hebreus vai dizer. Por isso, ele é pronto para nos socorrer nas nossas dificuldades. Ele sabe que somos pó. Ele sabe que essa é a tendência do nosso coração, de criar ídolos, construir altares. Mas que nós precisamos quebrar essas coisas, destruí-las, como os profetas no Antigo Testamento, queimá-las em nosso coração. Quando essas coisas estiverem competindo com o Senhor, jamais podemos nos dobrar a elas. E sempre quando elas exigem, porque é o desejo do nosso coração,
nós vamos exaltar a Deus e colocar essas coisas no seu devido lugar, mesmo que traga pesares sobre a nossa vida. Como aqueles jovens, fica sabendo, ó Rei, que se Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Mas nós não vamos nos dobrar diante dos seus deuses. É isso que Deus espera de nós. Eles poderiam ter morrido, não morreram. Mas muitos santos como eles morreram. Preferiram morrer a ter que negar o nosso Deus. Vamos orar.